Movimentação de cargas na manutenção mecânica. Dispositivos para movimentação de cargas. Eu sou o Edgar Gonçalves Cardoso. Dispositivos para movimentação de cargas. Pórtico móvel manual. É um equipamento para movimentação e elevação de carga. É ideal para troca de ferramentas e descarregamento de materiais. Cabe aqui ressaltar, pessoal, que há muita confusão entre pórtico e ponte rolante. Então, o pórtico, diferente da ponte rolante, ele não fica engastado na estrutura da empresa, tudo bem? Então, esse daqui, no caso, um pórtico manual. E aqui nós temos o nosso trole. O trole é o carrinho que se movimenta no trilho do nosso pórtico. É muito importante, quando falamos da movimentação de carga, observarmos a capacidade de cada um dos elementos. Por exemplo, nesse caso aqui, o pórtico do slide anterior tem uma capacidade de 6 toneladas. E esse trole tem a capacidade de apenas 6 toneladas. E isso, pessoal, tem que ser observado com muito zelo. Ó. Tá vendo? 3 toneladas nesse caso. E se a gente for para a lâmina anterior, aqui a gente tem uma capacidade de 6 toneladas. O que isso significa? Muitas vezes a pessoa ela não se atenta à capacidade dos elementos. A gente vai discutir isso mais para frente, mas já é bom a gente ter uma noção. Então, cada elemento tem a sua capacidade. A cinta tem a sua capacidade, o anel tem a sua capacidade, o gancho, o olhal, o pórtico, o trole. E se você não observar a capacidade de carga do menor elemento, você pode incorrer em um acidente. Lembrando o velho ditado que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Aqui a gente tem o trole manual por corrente, a talha manual, a talha pneumática, a talha elétrica, talha elétrica de correia e a talha elétrica de cabo de aço. O que é importante destacar em cada uma dessas talhas é a aplicação. Cada empresa e cada operação vai demandar uma determinada aplicação. Por exemplo, se você está numa siderúrgica, você vai ter altas temperaturas, dependendo do local, altas pressões. E por isso você precisa escolher e selecionar o elemento de movimentação de carga mais adequado àquelas intempéries. Por exemplo, você está movimentando um material fundido, que vai prover ao ambiente altíssimas temperaturas. Por isso, não se recomenda você utilizar uma talha pneumática por correia. O ideal é que você utilize uma talha onde o sistema de transmissão dela seja por cabo de aço, por corrente. Bem, então essa característica é inerente ao tipo de indústria, ao tipo de operação que você está fazendo. Por exemplo, numa indústria alimentícia, é altamente recomendado, apesar de você ter graxas desenvolvidas para a indústria alimentícia, é recomendável que você utilize equipamentos que não necessitem desse tipo de lubrificação. Bem, então, por isso você vai utilizar pneumática ou outros elementos desenvolvidos especificamente para esse tipo de indústria. Aqui nós temos o nosso guincho hidráulico, também conhecido como girafinha, em várias empresas. Temos que tomar muito cuidado também com a capacidade de carga dele. Bem, então, por exemplo, esse guincho aqui, ó, ele diz que ele tem uma capacidade de 500 kg. Então, na ponta dele, nesse extremo aqui, você consegue colocar 500 kg de carga. Bem, então não se deve exceder isso, até porque a carga que você colocar aqui, ela pode balançar. E uma vez que ela balance, né, para um lado ou para o outro,
ela pode fazer com que esse guincho ele tombe. Bem, então se ela vai para cima, para frente, para trás, ou pior ainda, para a direita ou para a esquerda. Por isso, o ideal é que você coloque a carga conforme a especificação do elemento de transmissão, tá bom? Do elemento de movimentação de carga. Aqui um outro exemplo de guincho hidráulico. Esse outro aqui você tem possibilidade de aumentar os braços dele, tudo bem? O braço, aliás. Por exemplo, aqui, ó. Então, a gente tem essa possibilidade. Você tem, ó, combinar. Você pode fazer essas combinações aqui. Então, se eu colocar na posição 1, se eu levar esse braço aqui, que está 1 aqui, ó, 1 até o 4, significa que eu vou ter uma capacidade de 1 tonelada. Se eu aumentar o braço e for até o 2, então eu tenho 0,8 toneladas. Se, por exemplo, eu deixar aqui no 4, como está aqui, o que vai acontecer? Eu só vou ter uma capacidade de 400 quilos. Isso usando, né, esse GH1, que é a configuração do guincho. Bem, é o modelo do guincho, GH1. Se for GH3, eu tenho uma capacidade de 900 toneladas. Por isso que nós temos que estar atentos, porque muitas vezes não se atenta na movimentação de carga e, por exemplo, aqui, ó, eu vou movimentar 3 toneladas, ok, mas para movimentar 3 toneladas tem que estar na posição 1. Se eu colocar o meu guincho na posição 4, eu só posso movimentar 900 quilos, ou seja, eu estou excedendo a capacidade de carga em mais de 3 vezes. A chance dele de sofrer um acidente é gigantesca. Aqui nós temos nosso transpallet com rodas de nylon, também conhecido como paleteira. É muito utilizado em comércios, em lugares onde você tem pallets, por isso que a gente chama ele de transpallet ou paleteira. Aqui o transpallet com rodas de poliuretano, né, o famoso PU. Também são para aplicações. Uma você pode utilizar em pisos que tem um melhor acabamento, e anterior você utiliza em pisos um pouco mais rústicos. Não é ideal, por exemplo, você utilizar rodas de nylon em pisos com excelente acabamento, aqueles pisos que você pinta, porque ele vai destruir essa pintura. Aqui o transpallet com balança integrada, quando você já precisa transportar uma carga e conferir o valor dela, a intensidade dessa carga, ou também você precisa fazer um empilhamento e deslocar essa carga já com valor adequado pré-determinado. E também muitas vezes você acaba utilizando como balança somente. Transpallet manual em aço inox, muito utilizado principalmente em aplicações da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia. Transpallet elétrico com um operador que caminha ao lado dele, então o operador vai operando esse transpallet aqui, bem, e ele vai caminhando ao lado do equipamento. Bom, a gente tem esse transpallet elétrico também com operador a bordo. Esses dois transpallets, eles não estão muito em uso, tá bom? Eles literalmente caíram em desuso por causa do alto índice de acidentes. As pessoas acabam sendo, né, têm os seus pés atropelados. Na maioria das vezes é por falta de atenção. Mas independente da falta de atenção, a gente diz que dentro da segurança de sistemas industriais é imprescindível que os sistemas tenham redundância. Então, ainda que a pessoa colocasse o pé no caminho do transpallet elétrico, ele deveria ter um mecanismo que impedisse que a pessoa sofresse um acidente. Bom, isso é redundância e não há nesses sistemas. Por isso que eles estão em desuso. Porque é muito comum, né? A pessoa ficava aqui em cima do transpallet e ela às vezes escorregava, ou pior, na pior das hipóteses, tinha coisas muito graves que aconteciam. Ela era esmagada, então ela, né, girava erradamente o transpallet e ela estava numa posição onde ele fazia um giro ou dava uma ré, e aí ela acabava sendo prensada. E isso, né, fez com que esse tipo de equipamento caísse em desuso. A empilhadeira manual.
Nós temos a empilhadeira semi-elétrica, que ela facilita muitos trabalhos, principalmente para fazer o empilhamento de cargas nos skids. A empilhadeira elétrica. E agora a gente tem o deslocamento no plano, no horizontal, quanto a movimentação na horizontal, na vertical, tudo elétrico, tudo por deslocamento elétrico. E agora a empilhadeira retrátil, que é exatamente o que hoje é mais comum de utilização, tudo bem? Justamente para proporcionar mais segurança, mais eficiência no processo, maior capacidade de movimentação de cargas. Aqui nós temos a plataforma elevatória, também conhecido como carrinho hidráulico. Esse carrinho é muito utilizado, principalmente para quem trabalha em empresas que têm injetoras e prensas, para movimentar os moldes para essas máquinas. Também é utilizado muito em ferramentaria, para transportar ferramentas, entre outras empresas. A plataforma elevatória com roletes, ela facilita muito a movimentação de cargas, principalmente quando você tem que alocar essa carga em uma determinada base. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem esses roletes. Então, quando você tem um bloco aqui em cima, você consegue simplesmente, com a própria força da mão, empurrar esse molde, esse bloco para uma determinada máquina, para o platô de uma máquina, para a base, para uma bancada. Isso facilita muito os serviços. E você, obviamente, a carga não vai ficar aqui solta. Bem, você precisa amarrá-la de modo que ela não se desloque durante uma movimentação do carrinho. Aqui a plataforma elevatória motorizada, então ela facilita muito a operação, porque com um toque no botão você já consegue fazer a movimentação da carga, tá bom? Aqui, ó. Diferentemente deste outro aqui, deste e deste, que você precisa utilizar aqui, ó, a força dos pés. Então você vai pisando, 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 aí a plataforma ela vai subindo, ou senão você pode utilizar aqui a alavanca, tá? Essa alavanquinha aqui, ó. Aqui nós temos as tartaruguinhas, as tartarugas traseiras. Então quando você precisa fazer a movimentação de uma carga, não perca as próximas, vou fazer uma aula só mostrando alguns exercícios de movimentação. Como que a gente faz essas movimentações. Tem vídeo já de movimentação e eu vou fazer alguns slides em forma de vídeo aula mostrando essas movimentações e os equipamentos que são utilizados. E é aqui, nesse caso, a gente está utilizando as tartarugas. Ó. Então essas tartarugas elas vão embaixo das máquinas para que a gente movimente-as. Então imagine aqui, ó. Que eu tenho uma máquina e eu preciso movimentar essas máquinas. Então eu vou elevar essa máquina com um macaquinho, tipo unha, e aqui embaixo eu vou colocar as tartaruguinhas. Bem, então tem as tartarugas e eu posso colocar uma tartaruga direcional. Bem, e aí eu vou puxar essa carga para frente, para trás, para o lado. Bem, e é importante também que você, quem for fazer a operação, se atente à capacidade de carga, porque nesse caso aqui a gente tem uma capacidade de carga de 2 toneladas, de 4 toneladas, 6 toneladas e 12 toneladas. Então se a sua máquina, ela tem, por exemplo, ela tem uma carga de 10 toneladas, eu não posso utilizar tartaruguinhas de 2 toneladas. Bem, ainda que eu utilize 4 tartaruguinhas, eu teria sérios problemas. Porque a minha tartaruga ela vai sofrer sobrecarga e isso pode ocasionar um acidente. Agora aqui tem as tartarugas dianteiras ou tartarugas direcionais. Como disse para você no exemplo anterior, essas tartarugas são as que vão guiar a máquina ou equipamento a ser movimentado. Bom, mais uma vez eu tenho que me atentar à capacidade de carga dessas tartarugas. E outra coisa que é muito importante é verificar se tem o tapetinho aqui, ó. Se esse tapetinho ele está no local. Se não tiver, é importante que você coloque esse tapetinho de borracha, porque ele vai ajudar a proporcionar uma superfície com atrito e também ela vai reduzir a vibração. Se você deixar uma superfície totalmente lisa,
né? Se não tiver essa borrachinha aqui em cima, a superfície vai estar lisa, então a chance da máquina deslocar é maior. Além disso, também vai ter a questão da vibração, então nem sempre o chão ele é muito regular e vai vibrar muito, ou seja, vai sobrecarregar ainda mais as tartarugas, e tem máquinas que elas não podem sofrer vibrações excessivas, são máquinas muito precisas, e às vezes você passa por um buraco, por uma depressão, e isso pode ocasionar dano ao seu equipamento e até um acidente, tá bom? Outra coisa que é importante você manter esse tapetinho aqui, principalmente na tartaruga direcional, em todas, mas essa direcional é imprescindível, eu digo pessoal que é quase inadmissível, porque quando você está puxando, quando você está conduzindo, pode acontecer em alguns momentos que você faz o giro e ela começa a sair, a máquina começa a deslizar literalmente daqui, e isso pode ocasionar um acidente grave, tá bom? Fica bastante atento. Aqui os macacos hidráulicos tipo unha. Então, para levantar as máquinas, então aqui, ó, imagina que a gente tem uma máquina aqui. Então aqui eu tenho a unha dos macaquinhos, ó. Toda máquina normalmente ela tem uns pezinhos, tá bom? Ela não vai ficar 100%, né, com contato com o solo, então ela tem os pezinhos aqui. Então você vai vir com esse macaquinho aqui, ó, tipo unha. Ele vai ficar aqui embaixo, aí você vai levantar a máquina. Bem, levantou. Levantando a máquina, aí você depois vai colocar aqui aquelas tartaruguinhas que eu te falei. As tartaruguinhas vão ficar aqui. Aí em seguida você tira o macaco unha. Também é importante você verificar se o macaco unha ele está com óleo e se ele não tem nenhum tipo de vazamento. E também acontece de muitas vezes ele entrar ar no sistema. E quando entrar no sistema, quando você coloca ele para levantar uma máquina, vai acontecer amortecimento. Isso pode ocasionar um acidente. Aí a gente tem que fazer aquilo que a gente chama popularmente de sangria. Tem que sangrar o macaquinho hidráulico, tudo bem? Tirar o óleo dele e preencher de novo, eliminando o ar totalmente. Aqui nós temos a mesa hidráulica pantográfica. E por que ela é uma mesa pantográfica? Porque ela mantém aqui, ó, o princípio do pantógrafo, tá vendo? Então você tem um deslocamento aqui cruzado, que vai manter uma superfície plana, bem plana e paralela com a base. É muito utilizado também para deslocar máquinas, equipamentos, mas a capacidade de carga dele não é tão elevada igual os carrinhos hidráulicos que eu já mostrei para vocês. Nesse caso aqui a gente tem uma plataforma que suporta 500 kg. A alavanca de unha com rodas, então essa alavanca também ela é muito importante para você movimentar máquinas, ou para levantar ou para movimentar literalmente, porque você vai colocar essa alavanca embaixo das máquinas, vai fazer força puxando para ti a alavanca e a máquina ela vai se deslocar. A gente utilizava muito isso, eu utilizei muito isso nas empresas, quando não tinha alguns meios de deslocar as máquinas e equipamentos, e eu acho que alguns aí vão se identificar. Então a gente levantava um pouco as máquinas, comprava barra de 3/4 e colocava as barrinhas de 3/4 embaixo das máquinas assim, ó. Colocava um monte de barra. E aí vinha com essa alavanca, fazia força, né? Puxava aqui, ó. Né? Puxava a alavanca, aí a máquina se deslocava. Aí a gente vinha com a barra, a última barra, jogava aqui na frente, ia deslocando, aí depois pegava essa barra e ia jogando para frente, e a máquina ia se deslocando pela empresa. Era um dos meios que a gente tinha de se deslocar. É claro que isso vai depender de empresa para empresa. Empresas maiores você terá mais recursos, mas empresas menores você precisa também ter a criatividade, mas sempre alinhado com segurança. Aqui nós temos o guincho de alavanca manual, também conhecido como T4, e existem várias combinações para ele, ó. Aqui é o guincho, e aqui a gente tem as combinações. Isso a gente ensina muito nas aulas lá de mecânica aplicada, você fazer os exercícios de polia. Então aqui nesse caso, ó, quando você só tem, né, a carga nessa direção, você tem a carga igual a capacidade. Agora nesse caso aqui, ó,
eu tenho 2 vezes a capacidade, e nesse caso aqui, nesse outro arranjo, eu tenho 3 vezes a capacidade. Aqui um outro exemplo, tudo bem? Então, esse modelo aqui GA para 1.600 kg e GA 3.200 kg. Então, uma capacidade bem elevada para carga. E aqui alguns exemplos aqui de como a gente pode fazer a aplicação. Em um exemplo, eles estão fazendo a movimentação, tá vendo aqui, ó, de uma torre. Estão posicionando uma torre, aqui derrubando uma árvore, aqui está movimentando uma máquina e um equipamento que estava atolado e ele precisa deslocar. Aqui está movimentando um veículo na parte de cima, aqui movimentando uma carga para cima do veículo, aqui ele está rotacionando uma bobina. Então existem várias aplicações para esse T4. Aqui uns exemplos, né, de características técnicas. Então, por exemplo, você tem o código, as dimensões, o peso do equipamento, né, a massa dele, e o diâmetro do cabo que você precisa utilizar. Os esforços necessários, também a carga nominal. Então, se você for movimentar, por exemplo, uma carga de 1.600, né, para esse GA 1.600, você precisa de um esforço necessário de 40 kg. E o curso para cada ciclo completo da alavanca, no caso aqui 55 mm para esse modelo GA 1.600. Aqui nós temos alguns outros exemplos de aplicação, tudo bem? E aqui eu dou os créditos para a empresa, tudo bem? Eu peguei do próprio site da Berg Steel. E todos os créditos estão dados aí às figuras, tudo bem? Por isso as empresas são citadas. Aqui um outro modelo. Bem, então aqui para eu deslocar cargas na vertical. Então esse modelo aqui, ó, 250 a 2.000 kg, isso para movimentar cargas na vertical. Ele funciona para o princípio de um elevadorzinho de cargas. E agora a gente entra no nosso conceito sobre cintas. Então é importante que a gente se atente à NBR 15637, bem, sobre limites de temperatura. Aí eu preciso retomar lá no comecinho da aula, onde eu falava sobre a importância de você se atentar ao ambiente onde está sendo utilizada essa carga. Nesse caso, as cintas elas precisam respeitar os limites de temperatura. Por exemplo, cinta de poliéster, PES, ela vai trabalhar de menos 40 a 100 graus Celsius, tudo bem? 100 graus centígrados. Uma cinta de poliamida, PA, ela vai trabalhar de menos 20 a 100 graus centígrados. Uma de polipropileno, PP, ela vai trabalhar de menos 40 a 100 graus centígrados. E isso precisa ser respeitado impreterivelmente. Por quê? Se você trabalha em local onde a temperatura é inferior a isso ou superior a isso, você vai causar um dano à cinta, e ao causar dano você colocará em risco a sua segurança e a segurança dos demais colaboradores. Aqui agora sobre o parágrafo 1.8 e 1.9 da 15637, é importante nós nos atentarmos ao fator de segurança de cintas planas, que é o FS 7x1, ou seja, essas cintas, pessoal, elas têm... E aí tem um vídeo específico também sobre isso, tá bom? Aí no canal, para que vocês conheçam um pouco mais o conceito e verifiquem o transporte. Vou fazer um só sobre etiquetas também, para que vocês conheçam e interpretem as etiquetas das cintas. Então, nesse caso, esse tipo de cinta aqui, ela respeita a essa norma. Então, o fator de segurança dela vai ser 7x1. Bem, ou seja, se essa cinta é para carregar, para suportar uma carga de 1 tonelada, ela suportará até 7 toneladas. Até 7 toneladas. Entretanto, isso não significa que você vai colocar 7 toneladas para ser transportado. Não. Isso é um fator de segurança, porque muitas vezes a cinta não foi bem amarrada na carga. E devido ao balanço, devido ao assentamento, a carga ela se desloca e força a cinta.
E nesse forçar de cinta, é necessário que esse fator de segurança seja utilizado. Por isso que o fator de segurança é tão alto e por isso que você não deve exceder a capacidade de carga jamais quando se transporta cargas, ainda mais de modo aéreo. O fator de segurança para cintas planas com acessórios metálicos é de 4x1. Nós vamos ver algumas combinações. Então, por exemplo, quando você tem um acessório metálico, no caso um anel, um gancho, o fator de segurança dele é de 4x1. Então, o sistema como um todo fica 4x1. E também é importante aqui que uma cinta não normatizada, ela tem um fator de segurança de 5x1. Agora vamos um exemplo aqui. Imagine que você tem uma cinta, que você tem um fator de segurança de 7x1. E você tem esse gancho com um fator de segurança de 4x1. Portanto, o fator de segurança do sistema como um todo será de 4x1. Lembra nos primeiros slides que eu disse que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco? É exatamente o que acontece aqui. Como o elo mais fraco é de 4x1, então o fator de segurança do meu conjunto será 4x1. Aqui, mais uma vez, eu tenho um acessório, eu tenho uma meia-lua aqui, e ela, acoplada a uma cinta. Bom, esse anel aqui ele vai acoplado a uma cinta que é 7x1, enquanto ele é 4x1, portanto, a cinta e o acessório, eles terão uma capacidade de carga de 4x1. Aqui é só para a gente exemplificar um pouquinho melhor, fica aqui mais claro, ó. Vendo? Então, eu tenho uma carga de 1 tonelada, a carga de ruptura da cinta é 7 toneladas, mas a carga de trabalho dela será 1000. É com isso que a gente tem que tomar atenção, tudo bem? Com a carga de trabalho, não a carga de ruptura da cinta. A gente nunca vai trabalhar pensando na ruptura, sempre na carga de trabalho. Então, as cintas normatizadas, ela tem fator de segurança que suporta 7 vezes a capacidade da carga da cinta. Portanto, se temos uma cinta para levar 1000 kg, essa cinta deve se romper com estado de teste de 7.000 kg. Entretanto, sempre trabalhar com a capacidade de carga dela, não de ruptura. As cintas brancas, ela tem um fator de segurança que suporta 5 vezes a capacidade de carga da cinta. Portanto, se temos uma carga de cinta para levar 1000 kg, essa cinta deverá se romper com 5.000 kg. Aqui tem um exemplo. E é igualzinho ao anterior, entretanto muda a capacidade e o fator de segurança. Aí a gente tem a leg polifitema, tudo bem? Que é uma cinta com 1, 2, 3 ou 4 pernas, possui fator de segurança 4 vezes maior que a sua capacidade de uso. Por quê? Eu estou ampliando o que seria um braço aqui para 4 braços. Mas presta muita atenção nessa figura, pessoal. Presta muita atenção nela agora, olha lá. Então aqui, ó. Eu tenho um gancho aqui, outro gancho aqui e outro gancho lá no fundo, ok? Aqui eu tenho o anel e aqui um outro anel. Eu tenho que me atentar à capacidade de carga. Se essa cinta ela tem capacidade de carga de 1000 kg, cada uma delas 1000 kg, então em tese eu tenho 4.000 kg, certo? 4 toneladas. Ok, de capacidade de carga, até aí perfeito. Entretanto, de que adianta se esse anel aqui, ó, ele for só de 1 tonelada? Não adianta eu querer movimentar 4 toneladas. Tudo bem? Então, no caso, eu só poderia movimentar 1 tonelada aqui. Então, isso tem que ficar muito atento para que você não, acho que é somente a cinta, você tem que olhar cada um dos elementos como um todo. E depois estudar as coisas como um todo. Aqui a gente tem o código de coloração, isso é importante a gente se atentar. Então a cinta roxa ela tem capacidade de 1 tonelada e 30 milímetros de largura, a verde 2 toneladas e 60 milímetros de largura, amarelos 3 toneladas e 90 milímetros de largura, a cinza 4 toneladas e 120 milímetros de largura, vermelho 5 toneladas e 150 milímetros de largura, a marrom 6 toneladas e 180 milímetros de largura, azul 8 toneladas e 240 milímetros de largura e a laranja 10 toneladas e 300 milímetros de largura.
Acima de 10 toneladas, todas as cintas são laranjinhas, são laranjas, conforme a NBR 15637, parágrafo 5.6, código de coloração. Tá bom? Então é importante a gente se atentar a isso. Então, se você vê a cintinha roxa lá, você já sabe que ela é para 1 tonelada. Opa, tem verde? 2 toneladas. Tem amarela? 3 toneladas. Cinza? 4 toneladas. Bom, vermelha? 5. Marrom? 6. Azul? 8 toneladas. E laranja? 10 ou mais. Agora a gente tem as brancas. As brancas, você tem o coeficiente de segurança dela é de 5/1 e você tem cintas que vai desde 1 até 10 toneladas. Bom, e aí você precisa verificar a especificação e estar atento à etiqueta da cinta. Para finalizar a nossa aula, tudo bem? A gente tem o CMFTE, CMTE e o UFU da NBR 15637, que é a carga máxima de trabalho efetivo. E nada mais é do que o fator de uso da cinta. O que você tem que estar atento? Se a cinta estiver na posição normal dela, então ela vai ter um fator de uso 1. Bem, então se a cinta tem capacidade de 1 tonelada, vamos colocar aqui, 1 tonelada. Então nessa configuração primeira aqui, ótimo, a cinta vai suportar 1 tonelada. Se eu colocar a cinta na posição U, eu vou ter o basket, eu vou ter um fator de uso de 2. Ou seja, minha cinta ela vai suportar 2 vezes a carga. Se eu colocar a cinta na configuração shocker, a capacidade de carga da minha cinta diminui. Por quê? É justamente nesse ponto aqui que a cinta ela sofre uma deformação. Isso reduz a capacidade de carga dela, por isso que cai para 0,8. Então, uma cinta com capacidade de 1 tonelada vai só suportar, nesse caso, 800 kg. Aqui eu tenho uma cinta de 40, na combinação de 45 graus, então ela vai suportar 1,4 toneladas, um fator de 1,4. E aqui na configuração de 60 graus, ela vai suportar exatamente a carga que ela foi especificada. Bom, pessoal? Então essa foi nossa aula sobre movimentação de cargas na manutenção mecânica, onde nós falamos sobre os dispositivos de movimentação. Vai ter uma aula aqui específica só da teorização dos exercícios utilizando os slides, e tem também as aulas onde a gente mostra a movimentação explicitamente, tudo bem? Então não deixe de acompanhar, qualquer dúvida coloque nos comentários, tiver alguma sugestão também, alguma ideia que a gente pode gravar algum conteúdo, ficamos à disposição. Até a próxima e nunca deixe de estudar e compartilhar aquilo que você aprendeu. Até a próxima.